Eu quase fui sequestrada. E não, esse vídeo não é pra engajamento, ele não é pra ficar chamando atenção, clickbait, nem nada. Esse vídeo é justamente pra alertar as pessoas pra que não passem pelo que eu passei. Eu pensei muito se vim aqui ou não contar pra vocês sobre o que ocorreu comigo esse fim de semana em relação ao aplicativo BlaBlaCar. Eu resolvi vir contar. Então eu já peço desculpa para minha família ou para amigos que não gostaria que eu me expusesse dessa forma, mas é necessário para que outras pessoas não passem pelo que eu passei. Dito isso, eu tinha reservado uma carona pelo aplicativo BlaBlaCar, que eu já sou uma pessoa que usa há muito tempo, há anos o aplicativo. Eu nunca tive problemas assim, só realmente questões de afinidade, mas nada demais, coisas completamente humanas, tranquilas. Esse final de semana, eu estava na casa de uma amiga em outra cidade e eu ia voltar para minha. Então, eu reservei uma carona no aplicativo BlaBlaCar, da qual haviam dois caras que iam sair no mesmo horário, só que eles tinham veículos cadastrados completamente diferentes, e o rosto deles também eram completamente diferentes, e os telefones. Eu achei que isso era uma grande coincidência. Reservei com o primeiro, só que após verificar o veículo dele, era um tanto quanto, assim, bastante velho, assim, não querendo ter preconceito, mas eu achei que poderia não ter manutenção e pela minha segurança eu resolvi cancelar. Eu reservei com o segundo moço. Eles, como eu disse, eles tinham nomes completamente iguais e os horários eram iguais, mas os veículos eram diferentes. Então o veículo desse moço era um veículo completamente normal, eu topei, falei, ok, legal. E eu comecei a mandar mensagens pra ele no WhatsApp. Ele não respondia, e ele respondia frases muito curtas quando ele respondia pelo aplicativo em si. E isso era um pouco estranho, mas eu suspeitei que ele pudesse ser uma pessoa mais velha, porque isso já ocorreu outras vezes e ok. Fui até o local de encontro, quando eu cheguei lá, de repente um moço do outro veículo, da outra carona que eu havia reservado, começou a me ligar e eu achei completamente estranho. Ao chegar lá na rodoviária, esse moço, ele me mostra o veículo dele, que era uma van branca, completamente branca, sem nenhum adesivo, sem nada. Era extremamente bizarro. Só que vale ressaltar que eu tinha acabado de vir de um show. Eu estava em uma semana anterior bem depressiva mesmo. Sou uma pessoa que tem um grau leve de autismo. Eu sou realmente uma pessoa um pouco inocente. Com isso, eu acabei entrando na van, né, por causa que o avô da minha amiga já estava esperando, a minha amiga já tinha compromisso marcado, eu não queria atrapalhar, eu não sou uma pessoa que gosta de dar trabalho para os outros, então eu embarquei assim mesmo, não pensando realmente em tudo, não ligando todos os pontos. Se eu não estivesse fadigada naquele ponto, eu teria tido uns 2 neurônios para pensar e não entrar naquele veículo, mesmo que eu tivesse que ficar mais um dia lá, mas eu entrei. Eu entrei e quando eu sentei no banco ali da frente, atrás do motorista, ele começou a insistir pra mim sentar lá do lado dele na frente. E que queria que eu sentasse do lado dele, não sei o que lá era mais confortável. E aí eu fiquei irritada. Não sei se vocês acreditam em energia, mas a energia daquele local era muito pesada. Então eu fui lá pra trás, sentei no banco de trás. Quando sentei no banco de trás, eu olhei pra trás e eu fiquei, tipo, meio ressabiada com o que eu vi, sabe? Foi umas coisas meio bizarras. Ele falou que ia parar para jantar num posto. Só que eu tava muito nervosa. Quando ele parou neste posto, eu tava muito nervosa. E comecei a falar pra minha mãe que eu estava... Olha o nível. Você falar pra sua mãe que você está com medo de morrer, cara. É muito assustador, juro. O cara me mandou uma mensagem, a seguinte mensagem. Eu cancelei a sua reserva no aplicativo, mas fique tranquila, a viagem continua. Então ele havia cancelado a reserva no aplicativo. No caso do carro falso, da foto falsa e do número falso, né? Porque ele ainda entrou em contato comigo com outro número da outra carona que eu tinha cancelado. Tá dando pra entender esse parangolé todo? E aí, eu fiquei com muito medo, porque eu assisto casos criminais, cara. Se não tem jeito de rastrear, não tem jeito de encontrar. Se não tem foto dele no aplicativo, os veículos que estão cadastrados podem ou não ser dele, porque são veículos que não eram aquele veículo ali. Aquela van completamente bizarra. Ele dizia que vinha de São Paulo. E, cara, tipo, tava tudo muito bizarro. E o fato dele querer apagar, isso faria com que eu não pudesse reclamar do que ele fez, com que eu não pudesse denunciar o golpe dele,
ou com que não pudessem me rastrear, porque aí não iam saber a cara dele, não ia saber o WhatsApp dele, porque o WhatsApp era falso, não ia saber o veículo, não ia saber nada, não ia ter jeito de me rastrear se eu tivesse desaparecido em algum momento, entendeu? Então, realmente, isso era uma coisa extremamente suspeita e eu fiquei muito nervosa quando eu percebi isso. Comecei a ligar ali os pontos e comecei a ficar com muito medo e eu já tava chorando e comecei a chorar mais ainda e ficar nervosa e, meu Deus do céu. E aí, eu fiz algo que, sei lá, pra mim parecia plausível. Não sei se pra você parece, mas enfim, fiz uma oração. Eu falei assim, olha, se essa oração terminar e vir na minha cabeça que eu tenho que sair daqui, eu saio daqui. E aí eu fiz a oração com esse intuito de ter uma orientação. E assim que eu terminei a oração, na minha cabeça, sai daí agora. Tipo, veio muito nítido, foi bizarro, arrepiei toda. E eu peguei tudo, eu tava tipo com uma mala, 2 bolsas. Peguei e saí tudo estrambelhado de lá, com uma garrafa na mão. E aí eu entrei na conveniência, quando eu entrei ele tava juntando de costas. E eu fui lá pro fundo da conveniência e me escondi. Tinha uma mesa bem lá no cantinho que eu fiquei escondidinha e eu já tava falando com a minha mãe, já tava nervosa, já não sabia o que eu fazia. Passou 300 mil coisas pela minha cabeça. Depois, ao voltar pra casa da minha amiga, que ela mora com os avós, eu falei com o avô dela. E ele me disse que parecia que havia uma placa por cima da outra no veículo. Então aquele veículo também poderia ser roubado. Que pior ainda a situação. E ele anotou a placa de cima. A gente nem sabia se aquele veículo em si era dele, o que era, o que estava acontecendo. É um fator de coisas estranhas, um atrás do outro. Tipo, era bizarro, juro. Foi assustador. Parecia que tudo lá estava indicando que, sabe? Eu não ia passar daquela noite se eu fosse naquela viagem. É ridículo pensar nisso. E eu realmente não quero que ninguém mais passe por isso. Então, se você vê uma pessoa com o nome repetido com a outra, saindo no mesmo horário ali, com uns carros meio estranhos, uns padrões assim que vocês possam identificar nesse vídeo, não entra, não vai. Enfim, eu tentei deixar isso aqui o mais leve possível. Vocês sabem aqui que eu sempre faço as minhas coisas conforme os meus sentimentos, é expressão, que é o meu lema, e eu precisava me expressar quanto a isso, principalmente para que outras pessoas identifiquem esses sinais e consigam se livrar dessa situação, porque foi realmente uma situação muito horrível. Ainda não caiu minha ficha completamente, então eu creio que é por isso que eu esteja conseguindo falar disso. Ainda me dá umas ansiedade, umas falta de ar, mas que eu ainda consiga falar disso, assim, sabe? Eu só espero que isso chegue ao maior número de pessoas e que, enfim, eu não chamaria isso de inteligência, esperteza ou o que for, né? Realmente é uma coisa que me afeta muito mesmo em saber que tem pessoas nesse mundo que vivem até de golpes. Eu acho ridículo. Eu fico realmente indignada, mas é isso. É isso que eu queria passar, não caiam nisso, por favor. De coração, não caiam nisso. Nem meu pior inimigo. Cara, isso é desumano, é horrível você sentir que você tem a possibilidade de não estar ali no outro dia. E eu esqueci de falar, por favor, compartilhe isso para o maior número de pessoas que você puder. Isso pode salvar a vida de alguém, de repente, então é muito importante que vocês compartilhem.